Bom, pessoal, aqui é a placa do micro-ondas Consul. Ele, segundo o dono, deu um curto-circuito lá e deu um papoco e parou, certo? E vamos abrir ele aqui pra gente ver o que foi que aconteceu na placa, né? Quando dá uns papocos assim, geralmente queima muita coisa, né? Então vamos dar uma olhadinha para ver o que foi que houve na placa. É um micro-ondas Consul. Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos soltar aqui, né? E vamos estar retirando aqui para estar mostrando para vocês o que foi que houve, ó. Aqui soltei aqui a plaquinha da fonte da placa principal aqui, a placa de controle, né? Não sei se vão dar para vocês ver. O CI oscilador aqui, ó, estourou. Aqui, ó, deu um curto-circuito aqui em cima desse capacitor aqui, e estourou, certo? Aqui o CIzinho que voa os pedaços fora, certo? Então é o seguinte, esse CIzinho que a gente compra aqui, ele tá em torno de R$22 e vem nessa situação, né? Eu acho que é carimbado porque com pouco tempo ele estourou. Foi trocado capacitor, botado capacitor novo e tudo, e ele estourou. Então não é de confiança, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma adaptação no lugar dessa fonte completa aqui. Vamos estar adaptando uma fonte mais, digamos assim, analógica, né? Vamos pegar um transformador e pegar duas pontes retificadoras, dois capacitores, um para cada fonte, né? Que aqui sai duas fontes, aqui sai uma fonte de 5 volts e outra de 12 volts, né? A de 5 volts que alimenta o microprocessador, né? E a de 12 volts que alimenta os relés, certo? Então tá aqui, eu já tirei. Vamos estar soltando a placa aqui para estar mostrando para vocês a situação que ficou depois desse curto que deu aqui, tá certo? Vou soltar aqui. Tem só dois parafusos, tem um desse lado aqui. Um do outro aqui. A situação aqui, pessoal, do papocado que deu, né? Queimou, que derreteu aqui um pouco da frente aqui, né? Foi muito curto-circuito, foi forte mesmo, né? E aqui a situação da placa aqui, ó, estourou essas trilhas aqui, estourou tudo, certo? E aí essa plaquinha aqui aí fica inviável, porque além de ter estourado ela, aí tem que trocar os capacitores, que, né, pode ter alterado diodo, né? Fica inviável você estar trabalhando nela e poder dar tudo errado de novo, em virtude também do CI ser carimbado, né? Para poder acontecer uma situação dessa. Então o que foi feito aqui, né? Eu peguei um transformador de uma outra placa, peguei dessa placa aqui, Idea, né? Aqui é um Electrolux, ou é um Electrolux, acho que é um Electrolux, e retirei aqui o transformador. Retirei o transformador, que esse transformador, que eu desenho aqui, ó, entre 220, né, nessa bobina principal, e nas bobinas secundárias, ó, sai 5 volts e 12 volts. Aqui o desenho perfeito, né? Então você pegando esse transformador, lembrando que na entrada aqui ele tem 3 pinos, só que um dos pinos é pino de sustentação, né?
Aqui só é um pino de sustentação, não é um pino de que entra a alimentação nele, né? Ó. Daqui para cá 220 volts. Esse terceiro pino só o pino de sustentação. No secundário da fonte do transformador, 12 volts, 5 volts. Lembrando que aqui entra alternado e sai alternado, certo? Então, se entra alternado, entra 220 alternado, vai sair 5 volts alternado, que sempre é acima de 5, sempre é 7, 8, sai alternado. E 12, que não sai 12, né? Sai 13, 14 alternado. Aí o que você vai fazer? Aqui você vai colocar uma ponte retificadora, né? Você aproveita até esses diodos aqui, se você quiser, né? Faz uma ponte retificadora para essa fonte de 12 volts, faz uma ponte retificadora para essa fonte de 5 volts. O que acontece? Você pode pegar aqui, você bota a ponte retificadora, né? O lado alternado para cá, né? O lado do diodo que se encontra positivo junto com o negativo de um lado, o outro lado da ponte retificadora que se encontra positivo com o negativo para o outro. É colocado, do outro lado vai sair um positivo e um negativo. Esse positivo e esse negativo vai direto para o capacitor. E do capacitor já sai 2 fios, positivo e negativo, que vai direto para a placa de controle, né? Olhando aqui, você vê onde está saindo as extremidades aqui da placa, dessa placa aqui, ó. No meio sai o aterramento, de um lado sai 5 volts, do outro lado sai 12 volts. Então é só você alimentar, você junta os dois terra, né? Dois negativos, que esse fio branco, ó. Não sei se vai dar para ver direito. Aqui, ó, fio branco. Vamos cá. Sai no lado negativo, o outro lado negativo aqui, ó, e vai para a placa. De um lado esse fio amarelo sai o positivo, no caso aqui é o positivo de 5 volts, e no outro lado sai o positivo de 12 volts. Para você saber, e se não tiver na placa, você segue o capacitor que alimenta o microprocessador. Que o capacitor que alimenta o microprocessador é de 5 volts. Então, basta ligar nele, tá certo? O de 5 volts. Foi o que eu fiz. Um transformador, né? No Electrolux, até o MF41. De um lado tá entrando 220. E aí esses 220 é o que tá jampeado aqui, ó. De um lado linha e neutro, do outro lado é o motor do prato do micro-ondas, né? E esse outro lado aqui é o linha fase neutra, vamos dizer, né? Então, o transformador alimentado, saindo aqui as tensões alternadas, passando por uma ponte retificadora, fazendo 12 volts, passando por outra ponte retificadora, fazendo 5 volts, certo? Já está tudo ligado aqui, né? Então agora vamos ligar ele aqui para testar, né? Fazer o teste, a substituição dessa placa, dessa fonte chaveada por um transformador de um outro micro-ondas, né? Então vamos lá. Bom, já está ligado aqui na tomada, o relógio já está aparecendo. Vamos ligar um tempo aqui para ver. Ligar aqui 30 segundos, né? Você vai escutar o relógio batendo. Então já está funcionando. Esse tremidinho é da câmera, né? Que você sabe que a frequência do display é uma e da câmera é outra. Por isso ele dá esse vibrazinho. Então tá aqui, pessoal, transformador trabalhando, né? Aqui não dá para ver direito, mas é uma ponte retificadora com diodos, né? Você pega 4 diodos e faz a ponte retificadora. O tempo esgotou, vamos botar mais um tempo aqui. Aqui o botão cancela, vou botar aqui 1 minuto. Ligar.
Você escuta o relézinho batendo, né? E o tempo rolando. Como eu estava falando, ele entra 220 volts alternados, sai 5, 7 volts, entre 7 até no máximo 9 volts alternado. Você vai fazer a fonte de 5 volts e o outro sai acima de 12 para você fazer a fonte de 12 volts, certo? Não tem dificuldade. Se você quiser, você pode também colocar uma ponte retificadora, né? De um lado, aquela ponte retificadora já feita, né? Não precisa você pegar os 4 diodos e fazer aquela emendar, né, os 4 diodos para tirar o positivo e o negativo, e a parte alternada ligar no transformador. Então você pega duas pontes retificadoras, uma retifica 5 volts e outra retifica os 12 volts, tá certo? E aí essa é a ideia. E aí você organiza ele dentro do micro-ondas, isola bem isolado as partes para não ficar encostando em nada, e o micro-ondas volta a funcionar e você não precisa fazer esse gasto desse CI. E não seria somente pelo gasto, mas sim também pelo o fato de ser um CI carimbado e não ter confiança. Você colocar um CI e já estourar de novo, que nem aconteceu com essa fonte aí, né? Estourou totalmente, né? Aqui, ó. Dá pra ver a parte metálica dentro dele. E derreteu foi tudo aqui. Então vou colocar esse transformador com essa fonte feita, muito mais resistente, muito mais seguro, e vai durar muito tempo. Então é isso, pessoal. Mais uma dica do nosso canal. Quem não é inscrito ainda, aproveita e se inscreve, comenta, compartilha, dá um joinha, certo? Sempre a gente está colocando vídeos novos. E vamos deixar no link da descrição o nosso canal secundário, que é o Caçadores de Recompensa. É um canal sobre detectorismo, certo? Um hobby. E aí quem puder estar se inscrevendo lá também, comentando, compartilhando, a gente agradece. Tá bom, pessoal? Obrigado, valeu, até a próxima.